Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Muita alegria em recebê-los aqui no nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos. Cafezinho que eu compartilho com você aí, a hora que você estiver assistindo o nosso vídeo. E que você tiver aí a sua mesa, também vou compartilhar contigo, porque a nossa presença espiritual é sempre a presença da amizade, do carinho, assim como a presença de vocês, o alento, diríamos, aquele calor humano que de certa maneira aquece o nosso coração. Então, todos os domingos para nós, uma alegria poder encontrá-los aqui, trocarmos aí umas rápidas impressões sobre coisas do cotidiano, nosso dia a dia, as coisas que vão acontecendo e nós naturalmente vamos nos sensibilizando com elas, né? Favorável ou desfavoravelmente, as coisas vão de uma certa maneira nos contagiando, vão provocando em nós determinadas reflexões. Para hoje eu trouxe para os amigos uma reflexão interessante sobre a ecologia do bem. Vamos ao tema. Falamos no nosso vídeo anterior sobre esse hábito nosso de estocar coisas, né? Acumular coisas. Parece que não, mas uma hora se estoca livros, por exemplo. Tem pessoas que adoram estocar livros porque acham que uma biblioteca vasta é bonito, mas nem sempre leem. E há aqueles que estocam livros que adoram ler. São leitores vorazes, né? Eu me lembro de José Mindlin, que foi um empresário de São Paulo muito famoso e dono de uma empresa muito relevante no estado de São Paulo, no Brasil de uma maneira geral, um homem com um trânsito internacional extraordinário. Ele acumulou durante a sua vida 30 mil livros que ele disse ter lido um por um ao longo da sua jornada. E pouco antes de falecer, ele doou a sua biblioteca de 30 e tantos mil livros aí para uma instituição do Estado e naturalmente cumpriu aquela tarefa de ele estocou livros, ele acumulou livros, mas ele acumulou sabedoria, ele estocou sabedoria também, né? Conhecendo no original muitos deles, livros raros que eram valiosíssimos, que foram doados pouco antes, me parece, dele falecer. Então, há várias maneiras de acumular coisas, estocar coisas. Mas chega um momento que essas coisas começam a ocupar um espaço exagerado na nossa vida. E muitas vezes as pessoas têm dificuldades de lidar com esse excesso de coisas paradas, né? Tem gente que tem roupas de 10, 20 anos atrás, não usa também, não vai voltar a usar, uma moda muda, mesmo que existam as ondas retrôs, né? Aquelas coisas de voltar um pouco ao passado com esse sapato, com aquela roupa, aquela música, aquela moda, mas é impossível recuperar tudo que já passou, toda a moda que já foi, tudo aquilo que já foi útil. Então muitas pessoas até nos procuram na instituição, né? E nos procuraram sempre, há 50 anos isso acontece. Olha, o que eu faço com isso? Para quem que eu dou aquilo? Eu tenho tanto de roupa, eu tenho tanto de sapato, eu tenho... Então, tem coisas que, se passar muito do tempo de serem doadas, elas vão se tornar absolutamente inservíveis. Então, precisa haver uma contemporaneidade. Quando a gente quiser realmente fazer um descarte, praticar o descarte, diríamos, fraterno, o descarte solidário, praticarmos o bem com aquilo que é possível de ser utilizado, aquilo que ainda é útil, aquilo que ainda possa ser doado para alguém, oferecido para a comunidade de uma maneira geral, para que isso se torne uma utilidade na vida das pessoas. Muitas entidades se mantêm aí para atender idosos, atender crianças, atender pessoas necessitadas, moradores de rua. Elas vivem de doações. As pessoas doam, fazem bazares, usam aquelas roupas até para os próprios assistidos, usam aqueles calçados para os próprios assistidos. Quantas vezes nós vemos aí em catástrofes climáticas, problemas de grande repercussão que abrange sociedades inteiras,
é o mundo que se move, é o mundo que se movimenta, as mãos que se multiplicam para levar tudo aquilo, é água, é comida, é roupa, calçado, remédio. Então, em muitos casos, nós vemos que é possível dar utilidade para esses objetos, utensílios, alimentos, que às vezes para nós já não está naquele limite da necessidade, porque temos o suprimento necessário. Mas é possível que uma coisa ou outra esteja lá e podendo ser reencaminhada para alguém para ajudar a quem mais necessite. Então, a gente chama esse descarte solidário, consciente, também de ecologia do bem, porque ele ajuda a sociedade, ao invés de despejar essas coisas aleatoriamente, em qualquer lugar, num lixão qualquer, aquilo que ainda tem serventia, aquilo que ainda tem utilidade, aquilo que ainda pode ser útil para alguém, sendo encaminhado para quem puder aproveitar, é uma bênção. Por isso se chama de ecologia do bem, né? Porque o bem movimenta esses objetos, produtos, né? Utensílios, coisas que, de uma certa maneira, se largados aí, um dia teriam que ser desprezados em algum lugar e muitas vezes ser um descarte adequadamente dirigido. Nós vemos hoje, quanto é importante isso, né? Nós temos, às vezes, determinados utensílios, eletrodomésticos, que a gente parou de funcionar, a gente largou num canto, de repente juntou com outro, mais outro, tem um computador, tem um laptop, tem um celular, tem um aparelho de som, tem uma televisão antiga, e hoje, para a nossa felicidade aqui em Franca, o Hospital Allan Kardec faz uma coleta desse descarte de eletrônicos, porque ali tem uma laboterapia para os pacientes que desmontam e aí destinam isso para empresas especializadas e acaba que isso beneficia um grande trabalho, um trabalho quase, praticamente, para mim, centenário, né? Eu não sei exatamente qual é a idade, mas se não for centenário, já está encostando aí nos 100 anos. Então, nós verificamos que é muito importante. Até há pouco tempo houve um movimento no shopping, abriram lá um setor para coleta desse material. Então imaginemos o quanto tantas coisas podem ser úteis para os outros, né? Lavoisier que dizia, né? No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas essa mentalidade da reciclagem de Lavoisier, que é uma mentalidade já centenária, né? É agora que nós estamos compreendendo melhor isso, é agora que nós estamos entendendo melhor. Que a questão não é da reciclagem, é do reuso, do reaproveitamento. E aquilo que não puder ser reaproveitado será reciclado, desmontado numa atividade específica, né, como essa que nós acabamos de citar, quero crer que esteja funcionando regularmente, né, que é muito interessante porque não acumula e ao mesmo tempo é destinado. Tem muitos materiais nobres num celular, num eletroeletrônico, num computador, num laptop, que às vezes cai em desuso, desatualiza e é preciso descartar. Então, para não descartar de qualquer jeito na natureza, entregar a quem possa desmontar e destinar à reciclagem. Quanto o mundo ganha com isso, né? Quanta a natureza agradece isso e quanto nós ganhamos com isso, né? Nós ganhamos a felicidade de ver que, em alguns casos, aquilo que para nós já deu bastante serventia, já foi bastante útil, pode continuar sendo útil na vida de outras pessoas. Então, a ecologia do bem vem na esteira daquele tema que nós tratamos aqui, brevemente, da estocagem de coisas, da acumulação de coisas, da arte de colecionar, ou o hábito de colecionar, melhor dizendo, coisas, né? Aquilo pode ser útil, que pode servir ao próximo. Não tenhamos isso na nossa casa, destinemos para que o outro também possa ter o prazer de usar, não tendo a condição de adquirir. Jesus havia recomendado isso, né? Que nós nos ocupássemos de ajudar o nosso semelhante, que nós estivéssemos ligados nessa mensagem do amor, que o bem fosse a tônica da nossa
jornada diária, né? Que nós buscássemos aproveitar todas as coisas que Deus permite que a humanidade crie, desenvolva e construa, e, ao mesmo tempo, compartilharmos isso com aqueles que possam, de uma certa maneira, se servirem deles quando nós já pudermos dispensá-los. Queridos, nosso assunto de hoje foi esse. A ecologia do bem começa na nossa casa, porque ela, na verdade, começa no nosso coração. Ela começa dentro de nós, né? Então, Jesus disse: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, né? E ele disse que os seus discípulos, os seus seguidores, se dariam a conhecer por muitos se amarem. Então, no exercício do amor, praticar a ecologia do bem é um bom começo para nos tornarmos cidadãos universais, em que tudo serve a todos por algum tempo. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Nosso cafezinho de hoje foi esse. Pedindo bênçãos para todos, nós agradecemos por tudo, confiando em Deus, que esse será um domingo muito feliz.